O presidente Jair Bolsonaro indicou hoje que pode vetar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais aprovado pela Câmara dos Deputados no orçamento do próximo ano. A apoiadores de seu governo que o aguardavam em frente à residência oficial, ele questionou, abro aspas, vocês acham que tem que vetar ou sancionar os 2 bilhões do fundo partidário? Aqueles que se encontravam no local, então, pediram o veto. Na mesma ocasião, o presidente citou o PT e o PSL, ambos partidos tidos por ele como adversários. Abro aspas novamente. Ele disse, o PT vai ganhar 200 milhões de reais para fazer campanha no ano que vem. Aquele pessoal do PSL lá, que mudou de lado, também vai pegar 200 milhões. Se quer fazer material de campanha caro, não vou ajudar esse cara. Pronto, foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. E aí, Thaís? Olha, eu acho certas coisas que o presidente faz incompreensíveis. Com essa fala aí sobre o PT e o PSL, ele deixa claro que esse veto, esse suposto veto que ele vai baixar, se dá por vingança, não é? Esse veto a uma imoralidade aprovada pela Câmara vai se dar, se é que vai existir, vai ser por vingança. Então, vingança do PT, porque é o principal representante da oposição ao governo dele, vingança do PSL, partido com o qual ele acaba de romper estrepitosamente. Agora, incompreensível é isso, ele poderia fazer exatamente a mesma coisa, vetar essa imoralidade aprovada pela Câmara, só que por motivos bem mais nobres e mais justos, né? Em vez de sair da situação apequenado, como alguém que cede aí a uma mesquinharia, ele sai engrandecido como um presidente que faz bom uso do dinheiro público, do dinheiro do contribuinte e um defensor de fato da moralização da política. E daí mais, ele tem legitimidade para isso, né? O Bolsonaro, quando era deputado, de fato, ele nunca usou dinheiro de empresas. Isso é uma coisa incontestável. E na campanha, nessas últimas eleições, a campanha dele foi a mais barata da história do Brasil. Então ele tem moral de sobra para justificar o veto, se é que esse veto vai existir. Mas em vez disso, ele preferiu anunciar uma vingancinha juvenil e deixar de colher os louros de uma atitude nobre e correta, que ele tem, de novo, legitimidade para tomar. Então não dá para entender. Você, Constantino? É exatamente a minha análise, né? Veja, o presidente Bolsonaro é transparente, às vezes até demais. Foi que nem quando ele tomou a decisão lá de assinar aquela medida provisória permitindo que as empresas não publiquem mais balanço nos jornais, que é algo decente também, razoável, estamos na era da tecnologia, mas ele deixou claro que aquilo era uma vingança, um ataque aos seus inimigos da mídia. Ele faz a mesma coisa agora. Veja, o fundo partidário é indecente, é imoral. Tentaram colocar o bode na sala, quase dobrando para 3,8 bilhões de reais, e aí, quando sentiram a ameaça de veto do presidente, voltaram para os 2 bilhões originais, que ainda assim é um aumento em relação ao último orçamento, né, na expectativa de um acordo para que não houvesse veto. Um destaque do Partido Novo, o partido que mais tem moral para condenar isso, porque realmente não pega recurso público algum, um destaque do Partido Novo que reduziria em mais 700 milhões de reais, né, portanto para 1,3 bi, não foi aceito. Óbvio, nesse momento todos os partidos ali se unem para poder meter a mão no bolso do contribuinte. E os mais interessados, sem dúvida, são os maiores partidos, realmente o PT e o PSL. Daí o presidente tratar isso como algo pessoal, primeiro, olha o primeiro equívoco, ele coloca a turma que ficou no PSL e não for com ele para a Aliança pelo Brasil como inimigo, assim como petistas. Ou seja, o partido que até aqui, com todos os defeitos, votava majoritariamente junto com o governo, ele trata como inimigos traidores à lá PT. Esse é o primeiro grande equívoco de estratégia dele com essa fala, né? E segundo, ele realmente demonstra que o objetivo dele é asfixiar o caixa de campanha dessa turma, né? Porque ele realmente não precisa muito, ele tem um nome, ele tem tudo isso. Uma campanha feita sem recursos é uma campanha que ajuda quem é famoso ou quem já tem dinheiro, né? Então é óbvio que de alguma forma precisa ter algum recurso para a democracia. Eu sou a favor de adeptos voluntários, indivíduos, como financiam o próprio Partido Novo. Eu acho que o presidente deveria vetar. Eu acho que é indecente. Eu não sei se ele vai vetar, porque ele pode estar prejudicando o PT e o PSL vivarista, mas ele está comprando uma briga com todo o Congresso. Então isso também é algo delicado. Agora, vamos ver. Se ele vetar, ele poderia estar fazendo a coisa certa,
pelos motivos errados. Você, Josias? Conhecido por suas frases inspiradas, o Tancredo Neves dizia que a esperteza, quando é muita, come o dono. O Jair Bolsonaro parece exagerar na esperteza quando insinua que pode vetar o fundo eleitoral de 2 bilhões, que foi aprovado agora, na noite de terça-feira, pelo Congresso. O presidente arrancou aplausos ali da claque que estava nos portões do Alvorada, que foi lá para festejá-lo, como já virou um hábito. Mas a insinuação é um flerte com a hipocrisia. Os deputados e senadores ensaiaram uma temeridade. Eles queriam converter esse fundo eleitoral de 2020 num fundão de 4 bilhões, depois passou para 3,8 bilhões. Aí houve uma reação fortíssima e, de olho nas redes sociais, o Bolsonaro sinalizou que poderia vetar. A contragosto, os parlamentares recuaram. Numa sessão tumultuada, com muita lavagem de roupa suja, eu acompanhei e realmente dá até ânsia de vômito de assistir, mas acabaram destinando 2 bilhões em verbas públicas para a eleição de vereadores e prefeitos no ano que vem. Essa cifra de 2 bilhões, ela não caiu do céu, ela constava da proposta de orçamento da União preparada pela equipe econômica do governo. Houve até um deslize, sugeriram um valor maior, depois viram que estava exagerado e voltaram e ficou nos 2 bilhões. Esse valor foi avalizado pelo Bolsonaro, numa fase em que ele ainda estava filiado ao PSL, o partido que vai ficar com a maior fatia desse bolo, 202,2 milhões de reais, um pouco acima apenas do PT, que é o segundo maior beneficiário, com 200,6 milhões de reais. Agora, o Bolsonaro cita o PT e o PSL para declarar, quer fazer material de campanha caro, eu não vou ajudar. Ora, se ele queria uma campanha mais barata, ele não deveria ter referendado o orçamento que trazia anotado o valor de 2 bilhões. Essa reação tardia do presidente, que chega depois dele ter deixado os quadros do PSL, soa como um populismo barato ali, de alguém que cospe num prato no qual ele já não pode comer. Se é verdade que o Bolsonaro talvez não precise da verba pública para fazer campanha, não é verdadeiro o raciocínio em relação aos aliados dele, muitos dos quais desejavam disputar campanhas municipais no ano que vem para prefeituras e talvez não tenham condições de disputar porque não é certo que o partido do Bolsonaro, o novo partido que ele está criando, se viabilize em tempo para participar dessas eleições. Então, essa gente precisava sim do dinheiro. Se fosse vivo, o Tancredo Neves farejaria nessa reação do Bolsonaro uma complicação, porque, obviamente, o Congresso vai derrubar o veto do presidente e vai ficar uma rusga que vai resultar num troco. O Tancredo diria novamente a frase dele, a esperteza, quando é muita, come o dono. Fala, Constantino. Não, só queria lembrar também que a Thaís disse que o presidente tem moral para falar da questão do uso dos recursos do fundo eleitoral e partidário, mas pero não mútil. E por quê, né? Vamos lembrar que eles estão cobrando transparência, estão falando, inclusive, que a aliança é uma dissidência do PSL, em boa parte porque o PSL não tem transparência no trato com esse recurso e tudo mais. Só que o Eduardo Bolsonaro usou quase R$1 milhão para fazer o seu convescote reacionário personalista lá, em nome do CEPAC. Né? Isso não é transparência de uso de fundo partidário, leia-se recurso público. Né? E, além disso, vamos lembrar também que o Flávio Bolsonaro, que vai voltar à pauta do programa hoje, o Flávio Bolsonaro votou a favor do aumento do fundo eleitoral. Depois ele disse que se equivocou e que não iria tocar no recurso, mas ele votou a favor do aumento. Ou seja, a família Bolsonaro como um todo não está podendo muito em relação a esse assunto de fundo eleitoral, não. Fala, Thaís. Eu acho que você tem razão, Constantino. O outro Bolsonaro lá, aquele da eleição, esse tinha moral. Esse, de fato, não aceitava dinheiro de empresas, nunca aceitou. Esse, de fato, fez a campanha mais barata da história do Brasil. Esse Bolsonaro aí é outro mesmo. Josias. Ou pelo menos parece. E tem um outro aspecto que é preciso realçar. Os 26 deputados que se dispõem a acompanhar o Jair Bolsonaro na aventura partidária que ele está propondo, esses 26 foram ao Tribunal Superior Eleitoral para reclamar, para pedir autorização para deixar o partido,
sob o argumento de que estão sendo admoestados, maltratados, e esse argumento serve para que eles deixem o partido levando o quinhão de cada um do fundo partidário, do tempo de televisão e do fundo eleitoral. Então, não é com desinteresse que o Bolsonaro está criando esse novo partido. O problema é que ele está agora cuspindo num prato no qual ele já não pode comer, mas os deputados estão lá, no TSE, reivindicando o quinhão de cada um. Querem deixar o partido, mas querem levar a grana. Não estão assim tão abnegados, não.